Olá, que bom encontrar vocês de novo na sequência para um tema gostoso, leve, muito íntimo para quem estuda tudo de profecia, profetas, tudo de ligado à doutrina, enfim. Hoje, em pleno 3 de dezembro de 2021, nós vamos, depois de ter conhecido um pouquinho sobre as hierarquias que estão presentes, a descrição na coleção A Vida Além do Véu, como é o do sétimo céu e em diante, do sexto, do sétimo céu. Nós vamos agora ver um pouquinho mais de perto algumas vidas do nosso diretor planetário, atualmente, Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele recebeu das mãos de João Evangelista: este cargo não passará enquanto o planeta estiver ainda sem ter sido completado sua volta, e o próprio planeta, a parte física, também voltará a Deus, mas a humanidade tem que completar essa fase. Então, esse diretor planetário logo entrega a sua função, mas por hora nós vamos falar dele, vidas, 4 vidas dele. Eu estava comentando, muito difícil diminuir o conteúdo, porque muito recheio de grandes feitos. Iniciamos por uma vida no Velho Testamento, da Bíblia do Velho Testamento temos Isaías, e do Novo Testamento nós vamos falar de Lucas. Então, iniciando por Isaías, leiam, sabendo que é o Dr. Bezerra. A voz dele ecoou entre o povo de Israel durante 40 anos. Ninguém antes nem intuiu, nem descreveu como ele a experiência de vir alguém missionário. Foi ele que trouxe a notícia que viria Jesus em missão. À espera do Messias, ele anunciou até como seria. Uma pessoa precisa, que seria a nota dominante, então ele, dominante na pregação, deixou bem claro que o Messias viria. Isaías é dito o profeta da fé, olha só, e o profeta da vontade de Deus. Da profecia messiânica até o gênio poético, ele fez poesia. Não elabora doutrinas, ele não entregou nada disso, ele foi profeta, mas em tudo que ele fazia, ele era absoluto. Não tinha possibilidade de equívoco, porque ele falava seguro. Então, as qualidades intelectuais, políticas e morais dos homens, ele deixava bem claro, não valem nada. Ele sempre deu essa advertência. É Deus o supremo guia. O supremo guia dos acontecimentos humanos, porque ele escutava, ele via e profetizava. Então, todos os reis que ele teve amizade vinham e falando, eu isso, eu aquilo, eu nada, Deus. Ninguém como ele lutou tão violentamente naquela época contra a hipocrisia e a vaidade humana, que é um horror até hoje. Foi concedido a ele ser a voz 8 séculos antes da encarnação mesmo de Jesus, profetizar que ele viria do seio de uma virgem. Detalhes. Então, é bom a gente ir sabendo que nada foi por acaso, nada foi decidido na véspera ou em pouco tempo, tudo programado, profetizado. Isaías nasceu em Jerusalém, muito tempo antes do próprio Jesus, então era no reino de Judá, quando Israel dividiu em 2, Israel e Judá, ele nasceu no reino de Judá,
casou, teve uma esposa, teve 2 filhos, muito culto, conhecia muito sobre a fauna e sobre a flora, conhecia. Uma pessoa que vai se dedicar à cura conhece ervas que farão bem, enfim. E as tradições também religiosas do povo, isso ele conhecia bem. A linhagem dele era nobre, nasceu já de berço, próximo, de muito íntimo com os reis da época, ele tinha sempre muita voz, para que eles, lá em Jerusalém, soubessem o que vai, eles foram todos advertidos. Os que não obedeceram, sentiram na pele. A pregação dele, portanto, por ser tão amigo, não tinha muita oposição. Por exemplo, mais para frente, Jeremias foi muito perseguido. Foi terrível a história de Jeremias, ele não. Isaías pôde fazer a sua pregação, as suas profecias. Em qualquer lugar, ele não tinha medo. Jerusalém, por exemplo, era o momento que a Síria e o Egito estavam brigando, lutando, querendo a hegemonia de todo o Oriente Médio, brigando entre si para dominarem o Oriente Médio. Ele orientou tudo. Bom, nem sempre dava muito certo, porque não escutavam. Israel não é o reino onde ele morava. Israel se alinhou com o Egito contra a Assíria e Judá procurou ficar fora do fogo cruzado e também por causa da posição geográfica, então. Depois de tudo passado, de muita idade, ele acaba sendo desencarnado, cerrado ao meio. É um desencarne violento. Dizem que ele desencarnou velhinho, com mais de 100 anos, sempre defendendo humildes, sempre contra os hipócritas, a voz foi poderosa. Então, quando Israel prosperou justamente porque se alinhou lá, aí, nesta hora, é que começou a acontecer muita injustiça social, começou aquela invasão de formalismos religiosos, formalismos culturais. Sabe, um povo que fica cheio de dinheiro, fica metido a besta? Esse tipo, assim. Logo no capítulo 1 do livro que ele escreve, na Bíblia, no Velho Testamento, Isaías, não percam. Vocês ouçam, eu vou ler para vocês o recado de Senhor Jeová para este povo. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de bezerros cevados, que era o que eles davam de oferenda. Basta que me tragam, basta de trazerem a mim oferendas vãs. Ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não vos ouvirei. Aprendei a fazer o bem. Essa sempre foi a cobrança, o recado. Buscai o que é direito, corrijam o opressor. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O recado do Senhor Jeová sempre foi esse, então ele teve um período de falou, então a paz não durou muito dessa opulência toda, ele avisou, e aí então ele se retira da vida pública porque ele fala, tanto eu falei e não adiantou nada. E ficou esperando, vou agora aguardar tudo que eu profetizei acontecer. Se realizaram parcialmente porque o lado do norte de Judá foi destruído pelos assírios, mas tudo aquilo que ele tinha avisado aconteceu. Para ele, para todo o trabalho de Isaías, Deus está no centro do cosmo e está no centro de toda a história do humano.
O sustentáculo de tudo aquilo que Isaías ensina é Deus, conceber Deus, a sublimidade de enxergar Deus em tudo. Deus é o verdadeiro contador da história que a gente testemunha. É Deus que permite, que tira a ajuda, que coloca ajuda, enfim. Então, a ele presta homenagens, e a ele Deus prestam também homenagem a ele as forças da natureza, as nações da terra. Ele coloca Deus no centro de tudo. E deixa bem claro, nada pode ficar contra a vontade de Deus. Diante de Deus, todo homem desaparece na poeira. O homem é incapaz, é frágil, e todo aquele que tudo aquilo que se opõe aos planos divinos não se realiza, não se mantém. E ele vai dando exemplo. Eu avisei, vocês foram contra, não aconteceu. Então, não é por acaso que todos os reis de Judá, o reino onde ele nasceu, mais uma vez, vão receber alertas daquilo, e eles não indo totalmente ou de acordo com o que Isaías profetizava, os planos políticos não se realizaram. Qual era o plano de Deus? Olha o que Deus pedia. É o juízo contra o pecado. Sempre aquela luta de manter o povo hebreu na pureza, o pecado dos indivíduos, o pecado do povo de Israel como um todo, das nações pagãs no entorno, que ele tinha que pregar que todos do povo hebreu dessem exemplo, e a expressão do orgulho humano, que tem muitas formas, quando o humano quer expressar orgulho, né? Ser opressor, ser vaidoso, mentiroso, enfim. Para o Senhor interessa só uma coisa, a salvação. Isto ele deixava claro, vocês leiam muitas vezes. Ele deixa bem claro, salvem-se. Um dom que não diz respeito a todos, mas somente a uma parte do povo do Senhor Jeová, Yahvé, é a escrita aqui, que sai pelos lábios de Isaías, é resto sagrado. Vocês vão ler e vão estranhar, espero que leiam, que ele fala muito assim, muitos serão muitos como areia no mar, do mar. O povo, mesmo que seja como areia do mar, só um resto ficará, voltará. Então ele fala o resto sagrado. O Isaías descreve o nascimento de Jesus como um sinal divino para esse resto. A espera do Messias é presente em toda a obra, ele volta e volta a falar, e ele expressa uma confiança, uma certeza em tudo aquilo que está pregando, que o povo não tem como a voz e o jeito dele ser e como ele fala, sempre muito bravo. Ele fala, ora, pensem, raciocinem, se eu vou para a floresta, isso para os pagãos, se eu vou para a floresta, derrubo um tronco inteiro, metade eu faço meus móveis, uma parte do resto eu faço lenha, porque eu preciso cozinhar. Eu mesmo pego uma parte mais macia, faço um ídolo e vou me ajoelhar diante desse ídolo. Eu que derrubei a árvore que estava lá, então ele coloca as pessoas a pensar que os ídolos não são nada, que não precisa prestar homenagem a um pedaço de madeira. Está em Isaías a obra dele. Então, ele até avisa, seu nome será Emmanuel, Emmanuel é enviado de Deus, está no capítulo 7. E ele ainda avisa, descerá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, Espírito de conselhos e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade.
E nós sabemos que Jesus, quando veio, era pleno de Espírito Santo, tanto que recebeu a incumbência de trazer para nós o Espírito Santo. E em capítulo 11, imperdível, ele fala sobre como vai ser no novo céu, quando novo céu e na nova terra, quando tudo tiver terminado, ele descreve: o lobo vai habitar junto com o cordeiro, não vai ter mais aquela coisa de predador. O leopardo se deitará ao pé do cabrito, brincarão juntos, o novilho e o leão, a ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os conduzirá. Ou seja, na floresta, qualquer criança, pai nenhum vai ter medo, pais e mães, de deixarem uma criança conduzir leões e ovelhas. Por quê? Porque o novilho e o urso irão comer as mesmas pastagens e as crias descansarão umas com as outras. O leão comerá palha junto com o boi. Até os animais no futuro comerão vegetais, nós ainda não podemos. Ainda por um tempo precisamos da energia bruta. Tem gente que já aguenta, mas não é hora de dizermos parem e de comer a carne, ainda não. Também, como eu mencionei para vocês, que tem aqueles livros que foram encontrados, tem livro apócrifo também de Isaías, ele escreveu sobre a ascensão, ele foi subindo e descrevendo cada céu. Do capítulo 1 até o 5, ele também conta ali a história dele, as profecias, a perseguição mais de Dadó, a condenação à morte e o jeito que ele foi morto, está ali escrito também. E também ele conta essa subida de cada céu, ele vai contando os detalhes e avisando, veja como é mais esplendoroso do que o céu que já passou. E ele explica com muito resumo. Até o quinto céu existem esquerda e direita, ou seja, ainda há diferenciações, depois não mais. Do sexto céu, ele já explica que tudo é uma união muito maior com Deus, e ali o anjo do sexto céu entrega uma roupa, ele toma aquelas roupas que foram preparadas a ele, e ele é avisado que ele será igual aos anjos do sétimo céu. Então, já quando Isaías, ele já estava com isso, um trisquinho, para sair da jurisdição planetária e ir para o céu intermundos, depois do sétimo. Do Velho Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento, e no Novo Testamento o nosso foco vai para Lucas, evangelista, ele próprio, de novo, outra vida deliciosa, prestando trabalho. Ele anunciou que vinha Jesus, e quando Jesus veio, cá estou. Então, ele foi o autor do Evangelho, que todo mundo conhece, o Evangelho segundo Lucas, mas que era imenso, e os homens picotaram em dois e separaram o final como livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele deu a sequência da história de Jesus, mesmo depois de desencarnado, tá? Agora, o interessante é que Lucas era pagão, nasceu na Síria. Lá ele aprendeu medicina, e depois foi para lá. Ele não era judeu, ou seja, vocês já sabem, quem não era judeu no meio do povo hebreu, ele era gentio. E Mateus e Marcos, por exemplo, eram hebreus, judeus. Ele não. Muito culto, sempre um cérebro maravilhoso, muito culto, e trabalhando como médico. Então, o pai divino, Oswaldo Polidori, falava: por que Jesus andaria com outro médico? Jesus fez a parte dele, e
Lucas andava fazendo a medicina dele também. Mas ele participou e chegou muito próximo à obra de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso sabia falar grego e foi trabalhar nas colônias gregas, abriu muitas sessões, então Lucas participou dessa parte. Na segunda, na terceira viagem de Paulo, está ali em Atos, peguem o capítulo 16, o 20, foi para Roma quando Paulo quis ir para lá, ficou com ele quando a primeira vez o Paulo foi preso, ficou perto, assessorando o que podia, e acompanhou também quando foi para o cativeiro, no segundo cativeiro. Quando o Isaías escreveu o livro, o Evangelho, ele escreveu em grego, direcionado para os gentios. Ele não se preocupava em colocar coisas de costumes hebreus, não. Vai para aqueles que o Paulo estava indo nas ilhas, Colossos, Corinto, todas aquelas partes que o Paulo ia, Lucas escrevia os recados divinos. É o Evangelho tardio, ele começou a escrever no ano 70, aí vocês perguntariam assim, mas como assim, no ano 70, já passou tanto tempo que Jesus desencarnou, mas acontece que ele escreveu usando depoimentos também, foi um repórter, um biógrafo, ele, por onde ele passou, conheceu Jesus, conta para mim, ele usou até depoimentos da própria Mãe Maria. Então, ele não se preocupou em colocar as coisas que os hebreus faziam, as homenagens, os rituais, nada, nada, mesmo para os pagãos que são convertidos ao cristianismo. Nenhuma palavra ele colocou em aramaico, que era da época, zero. Grego. E nessa continuação, ele escreveu os Atos dos Apóstolos, na continuação, depois dos 63, quando ele foi preso, no ano 63. Vocês vejam só, quando foi escrito, Mateus escreveu sobre Jesus, lendo Mateus, Jesus é um mestre notável nos sermões, tudo aquilo que ele escreveu ponderando em cima das lições. Até um novo Moisés trazendo coisas de Deus, enfim. Marcos coloca Jesus como um herói admirável, ele coloca como ele era o leão da tribo de Judá, enfim. O Lucas coloca Jesus, o Lucas ou eu, o apóstolo, o evangelista Lucas, coloca os traços delicados de Jesus, do trabalho dele, a misericórdia aplicada, o carinho da linguagem, enfim. É um evangelho que fica para a nossa salvação, para que a gente use como exemplo, o evangelho da pobreza e da alegria dos pequenos, quando encontravam ele, e a alegria que dava ter a oração e os dons expostos. Essa é a característica, o trabalho mediúnico do médium Jesus. Então, é um evangelho também de toda a simplicidade de toda aquela época, a alegria dos pequenos humildes que corriam atrás dele em multidão, enfim. Não há muita riqueza de detalhes da vida antes, mas incertezas também sobre a sua morte, em que época foi, enfim. Mas dizem que seus despojos, os seus restos do corpo, estão na cidade de Pádua, na Itália. A Igreja Católica fez um jazigo ali e tem muita visitação. Então, vamos falar sobre o Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos também, estão direcionados a uma pessoa, como uma carta, ó Teófilo. Em grego, Theo
é Deus, e philo, como em filosofia, amante do saber, philo é aquele que gosta de Deus. Então, ele escreve a nós, teófilos, que gostamos de Deus. A evidência de ser para os gentios, leiam com esse olhar que vocês vão perceber. E fala muito do trabalho que o Paulo de Tarso fez. Principalmente, a gente percebe que os dois andaram muito próximos e muito juntos, logo no capítulo 1, porque ele fala assim, quer ver, vou ler a frase nós. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos os fatos que desde o princípio, aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, coletei frases, estive perto e fui testemunha ocular. Nós, eu e Paulo também. Para nós, na verdade, o que estamos aqui 2000 anos depois, ele foi o nosso repórter. A gente viaja em tudo aquilo que ele escreveu, e principalmente da época pós-desencarne de Jesus, né? Então, ele conta o início da congregação cristã, o que seria isso? Como é que eram as primeiras reuniões, o registro do testemunho público das perseguições, ele fala, ele conta, houve perseguição, e ele escreve do ano... Essa fase é do ano 33 ao ano 61. E aí, depois da crucificação, aí é que ele relata como era o dia a dia dos familiares de Jesus, de como eles se reuniam, de como Jesus aparecia no meio de uma reunião, ou numa oração, ou não podia ser também numa refeição. No começo, era aquela alegria de ver ele se materializando depois de desencarnado, vocês podem imaginar, né? Então, aquelas manifestações mediúnicas eram a atividade que Jesus veio trazer viva, viva, tudo a doutrina deixada viva, mostrada na revelação. Então, é uma história muito fidedigna, ele escreve muito abrangente, aquele começo espetacular e o rápido desenvolvimento que aconteceu, porque em seguida, primeiro entre os judeus, a primeira parte é com Pedro, e depois entre os samaritanos, os gentios, com o Paulo. Então, a doutrina já pulsando para ser espalhada. Uma coisa que a gente encontra muito desde Atos, assim, em vários livros, livro 1, livro 8, livro 19, 20, enfim, o reino de Deus. O reino de Deus, aquilo que estejam dentro do reino de Deus, naquilo que trazem os dons, o intercâmbio. Sempre ele está lembrando os apóstolos, o testemunho cabal de todos os apóstolos, falando de Jesus, falando deste reino, enfim, tudo isso na verdade, eu vou contar para vocês uma coisa. Para a gente ler com aquele respeito que este livro merece, porque a gente está entrando dentro de um cenário escrito fidedigno. Então, tem um fundo histórico que a gente tem que considerar muito, porque muitas das escrituras gregas tem que ser conhecedor de todos aqueles Budas lá do passado, Krishna, o que trouxe sobre Deus, Hermes Trismegisto, Zoroastro, estes livros todos os essênios estudavam. Então, a gente encontra um eixo só na forma de falar sobre Deus.
o Apolo, o Orfeu, na Grécia vamos encontrar o patriarcado, a reverência, a unção de todas essas raízes históricas, desde antes do dilúvio, com Moisés, os filósofos, enfim. O livro dos Atos é um resumo de toda a história do profetismo universal. Não tem como não ler o livro dos Atos, porque evangelhos a gente tem filme, a gente assiste, puxa, no, no computador, assiste o filme, mas o livro dos Atos, ler e sentir a palavra dele. Então, 3 fases, você vê que Jesus teve, que a gente já mencionou, e que Isaías participou. Na primeira, ele participou anunciando que vinha, e como seria a mãe, e como ele entraria com burrinhos, enfim. Na segunda parte, ele escreve sobre a vida carnal. Fala através de tudo aquilo que ele pegou de repórter mesmo. Você conheceu? Fala para mim. Mas isso era tudo a preparação. Agora, ele, na verdade, foi o repórter da terceira fase, que não tem ninguém que escreveu, que é o cumprimento do pós-desencarne, aqueles primeiros 50 dias que Jesus trabalhou tanto, e a descida dos dons, as línguas de fogo, distribuindo no Pentecostes, fazendo tantas conversões de pessoas ao cristianismo, enfim, tudo aquilo era comunidade, comunicabilidade de espíritos falando em todas as línguas, advertindo, ilustrando, consolando, nas viagens, então, não percam, não percam mesmo. Tudo isso foi feito por Jesus, conduzindo os passos de Paulo e Lucas, sempre tão perto, e milhares de discípulos participando dessa fase, espalhando pelo mundo essa doutrina que chegou a nós, você vê, e todos eles sofrendo muito a perseguição do clero, clero levita naquela época, depois os seguidores perseguidos por romanos, muita morte, mas um ministério da revelação. A mediunidade trabalhando, transformando todos estes que tocaram a doutrina em frente. No livro de Atos, ele coloca como gigantes de coragem, sobrepondo prisões, martírios, e através de Lucas, então, a gente sabe de tudo isso. Vamos passar para uma próxima encarnação dele, muitos séculos. Claro que ele teve outras no meio, mas vamos falar do. Talvez muita gente não conheça Miguel Ângelo, o escultor Miguel Ângelo. Lucas gostava, era médico e era pintor, ele gostava de arte. E Lucas veio como Miguel Ângelo, séculos depois, nos 500, 400, 500, é a época da renascença, da arte, o esplendor maior da arte. Procurem depois dar um Google em esculturas que este espírito fez. É um dos maiores representantes da arte do Renascimento, sem dúvida, Michelangelo Buonarroti, Bom Caminho. Dá uma espiada. Ângelo Miguel do Bom Caminho, é a tradução do nome. Mas ele era italiano, nasceu em Florença, que era o berço de toda a arte desta época. Desde pequenininho ele queria desenhar e começou a estudar em Florença com 13 anos. 13. Aos 14, ele já vai estudar pintura lá em Florença e justamente escultura também, na Academia dos Médici, as maiores pessoas, os maiores valores de escultura vieram desta academia, e ele faz várias conhecidas daquela época, a Madonna da Escada,
ele fez a Batalha dos Centauros, Hércules, para os Médici, porque eles foram espalhando essas esculturas nas grandiosas, muito ricos, né? E o crucifixo para a capela, o convento do Espírito Santo, enfim. Aí ele vai para Bolonha com 20 anos, depois de muito trabalho realizado, encomendado, vai para Bolonha com 20 anos e volta para Florença, e aí ele faz o São João, que é o padroeiro, São João Menino, São Giovannino, João Pequenininho, que é o padroeiro da cidade. Com 21 ele volta para Roma e começa, sempre trabalhando muito, começando e trabalhando muito, e ele em um bloco só. Eu estive perto de uma cópia da estátua de Pietà. É a Mãe Maria sentada em um bloco só de mármore. Ele coloca Jesus deitado no colo dela. E ela olha com piedade. Por isso que não posso pensar muito. Essa estátua chama Pietà por causa da piedade que ela olha para o filho. É de impressionar. Filho que foi tirado da crucificação. Então, ele fica tão orgulhoso de tudo aquilo que ele conseguiu transparecer naquela obra em pedra, que foi uma das, acho que é a única vez que ele assina uma escultura que ele fez numa faixa que passa por cima do busto da Grande Mãe. Isso está lá no Vaticano, essa obra. Em 1501 ele volta a Florença, Roma, enfim, e aí ele recebe a encomenda de fazer o rei Davi, jovem, com a pedra na mão, porque ele venceu o gigante Golias. Essa estátua tem, olha o tamanho da pedra, 4 metros e 34 centímetros, quase 4 metros e meio, ela é gigantesca, dá para ver cada veia, cada músculo contraído, os detalhes da mão, das unhas. Procurem ver esta obra deste espírito bíblico que chamou Miguel Ângelo, mas que tinha sido o Isaías e o Lucas. Quando estava para terminar, já estava indo para dentro da igreja onde tinha sido encomendada, os grandiosos daquele tempo, Botticelli, até Leonardo da Vinci foi olhar essa obra que era tão comentada, eles falaram não, tem que ficar em público, colocaram numa praça. Do lado do Palácio Velho, lá está a estátua do rei Davi. Muito bem, aí ele, no ano de 1500, o Brasil já era descoberto, lá vem uma encomenda do Papa Júlio II, nessa época ele tinha 30 anos, 30, e o Júlio faz uma encomenda tão grande, tão grandiosa, ele teve tanto trabalho para fazer, porque ele queria um monumento fúnebre do Júlio. Ocupou 40 anos da vida dele esta encomenda, ele foi trabalhando e recebendo. A estátua de Moisés tem quase 2,5 metros. É uma estátua muito conhecida e ele coloca bem no meio desse monumento fúnebre do Papa, a estátua de Moisés ali no centro. Foi concluída depois de 40 anos, né? 1545. Todo aquele grandioso local e Moisés também no centro. Uma de cada lado, as esposas de Jacó, Lia e Raquel. São, aliás, as 3 únicas estátuas de todo aquele grande conjunto que ele fez sozinho. As outras ele tinha discípulos trabalhando. Na sequência, 3 anos depois, o Papa chama ele e fala: você vai pintar? Esse mesmo Júlio. A Capela Sistina, não sei se vocês já viram com detalhe,
procurem entrar em algum lugar que vocês consigam ver a abóboda da Capela Sistina, que é na Catedral de São Pedro. Dentro da catedral tem a capela, e ali ele trabalhou desenhar deitado, fazer um projeto para que as pessoas enxerguem olhando para o teto. E aí ele protestou: eu não sou pintor, eu sou escultor. O Papa falou: não, você vai fazer 4 anos. Ele fez esse trabalho e fez. Engraçado que ele fez um afresco do profeta Isaías, que era ele mesmo, Ezequiel, Jonas, Daniel, a criação de Adão, Deus colocando o dedo, dando vida a Adão, o pecado original, a expulsão do paraíso, o dilúvio, enfim, várias cenas. Coloridíssimo, lindo o trabalho dele. O Papa próximo, o Clemente VII, encomendou, eu quero o juízo final, que seja no telhado ali, no altar, atrás da Capela Sistina, o juízo final. Ele fez. Ele fez Jesus um juiz, mas assim, implacável, aparece. A grande mãe Maria não querendo ver a cena, o juízo final vai ser tudo aquilo que está profetizado no Apocalipse. Todos que aparecem ali, que vão ser expulsos, enfim, aparecem nus. Isso causou um tumulto. E aí o Papa, então, chama um outro pintor e que coloca por cima da obra de Lucas, porque homens nus? Porque o Apocalipse desnudará aqueles que serão expulsos. Então, tinha que ser assim, é a verdadeira função disso. Mas este Papa fez encomendou, e aí, então, ele deixou entregue e começou a fazer o edifício e o interior da capela, outra capela lá. E o próprio Papa, que nomeou ele para fazer uma capela de São Lourenço, ele deu um título para que acompanhasse Miguel Ângelo para todo lugar, que era o supremo arquiteto, escultor e pintor dos palácios apostólicos. Veja só, vai olhando. Só que ele também se dedicou à poesia, esse espírito muito doce, não poderia deixar de se expressar pela escrita também, porque ele tinha uma palavra afiada, ele escreveu poesias, o livro chama Rimas. Já pertinho da morte, ele desabafa em um poema: na verdade, nunca houve um só dia da minha vida que tenha sido só meu. Ele dedicou a obra para deixar a vida, para deixar estas obras em pedra. Claro que vidente, com certeza vidente sempre foi, ele via o rosto e transmitia o rosto de cada um em pedra. Então, eu vou ler para vocês 3 frases retiradas de poesias dele. Por exemplo, o amor é a asa veloz que Deus deu para a alma, para que ela voe até o céu, o amor. Que seja doce a dúvida a quem a verdade pode fazer mal. Que seja doce a dúvida a quem a verdade pode fazer mal. O sol é a sombra de Deus. Está na cara que ele era vidente, porque o brilho do Senhor Jeová é como 1000 sóis, como descrevem os videntes, então a sombra é o nosso sol. Muito bem, já no Brasil, como tantos nesta fase vieram para o Brasil, ele também veio. Bezerra de Menezes nasce numa freguesia do Riacho do Sangue, uma fazenda, Solonópole, em Ceará, cearense, da família Bezerra Menezes. As 2 famílias famosas, Menezes, muito famosa.
E ele nasceu lá em 1831, desencarnou no ano de 1900, já aqui pertinho, com quase 70 anos de vida, desencarnou, cheio de realizações. Este homem não parou de trabalhar. Aqui ele se destaca nos estudos desde pequeno. Ele logo de cara frequentou, foi para a capital, frequentou o liceu, os melhores. Ele era o melhor aluno do liceu famoso, enfim. Uma certa época da vida dele, o pai compromete as propriedades por algum motivo e perde tudo. Então ele passa de grandioso proprietário para administrador de bens que não eram mais dele, porque o pessoal ficou com pena. Por quê? Porque o pai dele tinha muito caráter, perdeu porque tinha caráter severo na hora de provar a honestidade. Então, ele falou, não, você não vai sair daqui, você fica como administrador. Então, passou necessidades, porque tinha os filhos para criar. O que faz Adolfo, o filho? Adolfo Bezerra de Menezes pega com os parentes uma quantia de dinheiro e vem para o Rio de Janeiro para dar. Deu aula de filosofia, ele dava lá no Ceará aula de latim para uma turma, para turmas que, ao mesmo tempo, ele foi aluno, mas aprendeu latim tão fácil que foi dar aula no mesmo lugar, substituindo o professor dele, enfim. Filosofia, matemática para custear os estudos de medicina. Ele não tinha dinheiro, teve que alugar um apartamento, um quartinho, que era uma república assim. E aí o que acontece? Não tinha dinheiro para pagar o aluguel, aparece um aluno, vejam bem, o mundo espiritual cuidando, paga aulas particulares de matemática, eu estou muito mal, eu vou dar adiantado este dinheiro, porque senão eu posso gastar, e nunca mais apareceu, e deu para pagar o aluguel. O mundo espiritual sempre trabalhou para que isso nada faltasse para ele. Muito bem, então ele passa por cargos, quer ver? Eu vou ler aqui. Ele se doutorou pela Faculdade de Medicina, lá no Rio, com a nota máxima, tese elogiada, enfim. Ele foi titular da Academia Imperial de Medicina. Depois ele foi professor substituto e depois o próprio cirurgião da Faculdade de Medicina, e aí acaba nomeado também cirurgião-mor do Exército. Já entra como cirurgião-tenente. Na vida particular, ele se casou 2 vezes. A primeira esposa, Maria Cândida, foi só esposa dele por 5 anos, teve 2 filhos, mas teve uma doença e desencarnou. Então, 1 ano mais tarde, ele acaba se casando, 2 filhos, viúvo, ele acaba se casando com quem? Com a irmã da Maria Cândida. Não saiu da família. E aí, com ela, ficou casado até o desencarne. Teve com ela 5 filhos, no total, então, foram 7 filhos, que ele... Altos e baixos também, porque tudo que ele tinha, ele acabava dando para os pacientes dele, já já eu conto. Como político, ele foi defensor da abolição, ele era líder do Partido Liberal, se elegeu como vereador, depois apareceu o Haddock Loeb que disse, não, ele é médico militar, ele não pode ser vereador, ele falou, por isso não saiu, saiu de lá, foi eleito deputado dos deputados, deputado-geral. Ele foi empreendedor também, porque ele batalhou e fez acontecer estradas de ferro Macaé Campos, outras que ele programou para ir até a Bahia, enfim, trabalhou muito. E foi vereador também, presidente da Câmara e deputado-geral, já falei. Então, aí, nessa vida toda, sempre, nunca deixou de ser médico, tinha o consultório dele, atendia pobres e ricos, quem precisasse, muitos amigos ele tinha. Um dia, um amigo dele entrega para ele a tradução recente e recém-saído da editora, um livro de Kardec, o Livro dos Espíritos. Ah, ele pensa, e até ele colocou,
Não, ele escreve assim: disse comigo mesmo, não hei de ir para o inferno por ler isso, porque ele era católico. Quem no Brasil antigo não era, né? E é ridículo eu me confessar ignorante dessa filosofia, sendo que eu tenho estudado todas as demais filosofias grandes, escolas filosóficas. Então, vou ler para conhecer, como não? E aí ele começou a ler, era 1 hora de viagem que ele fazia para ir para a casa dele. Quando ele chegou, ele diz assim: a conclusão disso é: o que sinto é que nada do que li até agora é novo para o meu espírito. Teria graça ele achar diferente, porque justo este espírito, com tantas coisas para fazer e tal, trabalho humano, ele era espírita sem saber. Muito bem. Em pouco tempo depois, para um auditório de 2.000 pessoas, lá no meio melhor da sociedade, todo mundo que ele conhecia escutaram em silêncio a fala de um homem, de um espírito que era sábio, político, cidadão, católico, proclamar a todos: sou espírita, e falou sobre a doutrina. Falou e escreveu muito. Ele usou um pseudônimo Max para escrever muito sob esse pseudônimo, fazendo propaganda do espiritismo no Brasil. No Rio de Janeiro era a capital. Apareceram várias casas espíritas, muitas tiveram discussão entre si, enfim, ele foi sempre o mediador. Ele escreveu muitos livros, e eu destaco para vocês, muitos livros mesmo. Tem à venda, em algum sebo tem. A loucura sob um novo prisma. Imagina um médico ter que escrever que nem toda loucura é loucura, que algumas dessas loucuras que a gente conhece pode ser mediunidade. Então ele pisa nesse terreno devagar, explicando bem devagarinho. É muito interessante esse livro. E ele também nunca deixou de ser médico, que não tem, palavras dele, não tem o direito de terminar uma refeição, não tem o direito de perguntar se é longe ou perto. Ele largava a refeição e ia atender imediatamente. Um dia ele fundou um centro dele atendendo instruções do mundo espiritual, mas logo em seguida aconteceu aquela revolução. Deixa eu falar antes, que ele escrevia também estudos filosóficos. Escrevia, escrevia, escrevia. Também isso ele teve que parar, teve que fechar esse centro, porque teve aquela revolta da Armada. Se vocês não cabularam a aula de história, devem lembrar. E essa revolta da Armada, a partir dali eles fecharam todas as casas espíritas de qualquer religião. Então, como o seu nome foi lembrado como sendo, de todos, o nome dele ficou sempre com esse título, o único capaz de unificar o movimento espírita. E ali, quando pôde ser de novo retomado o trabalho, ele foi chamado para ser o presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi inaugurada lá até o desencarne. O desencarne dele, 69 para 70 anos, foi de um AVC, uma coisa no cérebro que deixou ele de cama por um bom tempo. Aquele tempo foi romaria direto na casa da esposa, os 7 filhos por lá, sem dinheiro. Então o pessoal sabia que ele não tinha dinheiro, porque ele ficou muito tempo sem trabalhar e tal, então eles levavam dinheiro e colocavam embaixo do travesseiro. E teve um grupo liderado pelo Quintino Bocaiúva, que fez espetáculos, concertos, cobrando dinheiro para que a família tivesse até como fazer o enterro e tocar a vida adiante. Devo ler para vocês agora trechos de Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão restaurador. No curso dos séculos,
consecutivos a Jesus, todos os apóstolos e todos aqueles outros que de mais perto acompanharam Jesus, o divino modelo, eles voltaram para a carne. Veja que 1500, enfim, para cumprir tarefas nos mais diferentes setores de trabalho. E Lucas, que era médico e pintor, veio como Bezerra médico. Pela última vez, não teve mais em carne depois disso, e deixou marcas inconfundíveis de seu valor, e depois do desencarne, um susto. O pai sempre comentava do que ele encontrou do outro lado. Um serviço que foi se organizando de legiões socorristas, que ele veio então ser o grande chefe, assim que ele desencarnou, em 1900. Ele não é só um nome que a gente tem que pronunciar com respeito, é uma bandeira de trabalho, tanto que ele escreve muito sobre o trabalho, como fazia, os cuidados que tomava. É uma ação. Bezerra de Menezes é ação, é um movimento. Exemplo deixado nisso, é uma das muitas graças de Deus que foram dispostas às almas que buscam a verdade e a virtude. Porque se lá na Europa Kardec escreveu sobre o espiritismo, ele não morreu no Brasil por conta do trabalho desse espírito, fora a parte médica. Sabendo ou não, o plano invisível estava sempre perto dele, o médico da matéria fazia o que podia e o mundo espiritual também agia segundo ordens do mundo espiritual, lógico, a gente sabe, do karma, do que dava, limpando o que fosse digno de ser limpo, enfim. Os trabalhos doutrinários foram tomando conta do médico, sabe? E colocando ele, conforme ele foi adentrando o trabalho doutrinário, ele foi subindo em plano superior, exigindo mais trabalho. Por isso que ele traçou essas metas futuras, quando ele sulcou a terra, ou seja, ele deixou pronto para semear, para outros mais tarde encontrarem essas estradas abertas no espiritismo. Então, o médico Bezerra de Menezes defrontou a vida dos semelhantes, deveríamos todos ser assim, pela senda pura da medicina. Compreendeu que o semelhante, branco ou preto, rico ou pobre, doutor ou analfabeto, nacional ou estrangeiro, religioso ou ateu, esse que está na minha frente é alguém que veio de Deus, que estava acima de suas forças, Bezerra de Menezes falando, está acima das minhas forças julgar o que Deus pode julgar. Se no pouco o homem é tão pequenininho, pensou e sentiu ele assim, como poderá ser grande naquilo que só compete a Deus julgar? Então, se Deus quer e determina, quem sou eu a julgar? Vai vendo. Tendo assim compreendido a religião da verdade, a religião da virtude, ele, Bezerra, enveredou por ela e deu de si, por toda a vida, aquilo que ele podia dar, exemplificando para todos nós. E o missionário tinha, no plano carnal, encontrado a porta do reino de Deus. Foi a forma que ele teve para subir ao cargo de governador planetário. Merecido. Vamos caprichar.